Bom, então, vocês lembram daquela live que fizemos a respeito do blockchain? E o que eu fico maravilhado, o que eu acho incrível é porque, conforme as coisas vão girando em torno de algo, o Senhor nos traz a revelação para nós trazermos o conteúdo para vocês. E em sequência, começa a rolar, né? Tudo aquilo que nós falamos começa a girar em torno dos acontecimentos finais proféticos agora que nós estamos vendo. Um exemplo, eu quero que vocês meditem. Vocês se lembram quem foi o criador do Bitcoin que nós falamos lá? Vocês lembram quem foi o criador do Bitcoin quando nós fizemos aquela live? Vocês lembram? Coloquem pra mim aí. Quem é o criador do Bitcoin? Coloquem pra mim aí. Em nome de Jesus. Vocês lembram que eu coloquei pra vocês e que nós trouxemos alguns conteúdos? E que, na verdade, o criador do blockchain, né? Do blockchain, do Bitcoin, né? Que era conhecido como Satoshi Nakamoto, né? Nós vimos que, de fato, ninguém sabia quem é ele, né? Ninguém se dá conta. E esse foi um dos motivos pelos quais nós trouxemos aqui, dizendo, pessoal, nós sempre refletindo dentro da palavra e da Bíblia, né? Ninguém sabia quem era Satoshi Nakamoto, né? Ele tá ali, tal, não se sabe qual a identidade dele, se é um homem, se era uma mulher, ou se é uma corporação. Ninguém se sabia ou não se entende quem era o criador. E nós falamos disso naquela live, né? E também entendemos, porque até então muitos pensavam que, na verdade, Bitcoin é coisa de gente que tem muito dinheiro, que é rico. E nós aprendemos que, na verdade, existem os centavos de Bitcoins, que são os satoshis, né? Os satoshis que são centavos de Bitcoins e qualquer pessoa consegue ter, consegue adquirir, ok? Centavos de Bitcoins, que se chama satoshis. E aí, por incrível que pareça, acaba de sair uma matéria a respeito disso. A respeito da identidade do criador do Bitcoin. Lembra que nós chegamos à conclusão naquela live dizendo que possivelmente, porque existe nós podemos colocar alguns calcanhares de Aquiles dentro do Bitcoin, que são algumas coisas que, um exemplo, para conseguir invadir a rede de Bitcoin, a rede, né, do blockchain, a pessoa deveria ter mais ou menos que 51% dos computadores ligados à rede na hora de fazer o garimpo, né? Para tentar invadir, para fazer alguma coisa. Por isso que era considerado como algo muito difícil de invadir ou algo praticamente quase impossível, né? E aí nós nos demos conta que possivelmente se o dono da Microsoft ele tivesse acesso praticamente ao Bitcoin, possivelmente ele sendo dono praticamente, tendo o sistema de computadores nas suas mãos, possivelmente nós acabamos mostrando através daquela live que isso seria de fato vulnerável, ok? Não é muito confiável pela identidade do criador, que até então não sabíamos quem ou ainda não sabemos quem, ficar justamente oculto. E acaba de sair uma matéria só para vocês entenderem do que eu tava falando. Olha quem é o possível criador do Bitcoin. Olha isso daqui. Vem comigo no Escatologia na Veia. Olha essa matéria. Acabou de sair na CNN. Olha só quem seria o possível criador do Bitcoin. E vocês perceberam, eu fico maravilhado com Deus. Por quê? Porque Deus nos fundamenta. Antes de algo vir à tona, Deus nos traz um fundamento histórico, profético, bíblico, e nós viemos estudando e agora temos a mente mais cheia, né, de cultura em referente a bitcoins, economia, para conseguirmos entender daquilo que se trata. E nós falamos disso naquela live, a respeito de que a identidade do criador, ninguém sabia quem era, se era uma corporação, e agora me surge uma matéria falando que possivelmente há alguns critérios que apontam justamente para o Steve Jobs, o criador da Apple, seria possivelmente o criador do Bitcoin, tá? Vamos ler a matéria para vocês entenderem. Eles fazem algumas afirmações, outras deixam meio que no ar, dizendo que tanto pode quanto não, mas vamos ler a matéria para vocês entenderem. Diz assim, ó: o Steve Jobs é apontado como criador do Bitcoin, após encontrarem um dispositivo misterioso na Apple. Olha isso, gente, eu fico assim, uau, uau e uau. Por quê? Uau, sem palavras. Vocês conseguem entender quando eu digo que tipo assim, gente, não tem como ser coincidência essas coisas. Consegue compreender? Tudo que o Senhor vem nos instruindo através de profecias, visões,
E quando eu passei aquele estudo para vocês, foi o Senhor que me instruiu para falar a respeito desse critério econômico, para me prestar atenção. Principalmente quando veio à tona aquela questão dos bancos, né, dos bancos na América que estavam quebrando um atrás do outro, né? Então, aquilo me fez trazer todo aquele conteúdo para vocês e construir aquele conteúdo para vocês. Então, isso nos dá muito trabalho, gente. Por isso eu te peço para vocês, valorizem tudo que nós estamos fazendo aqui. Compartilhe, ative o sininho, estudem de fato, fazem anotações, tirem prints, ok? Para que vocês tenham esse conteúdo guardado para ser usado no momento oportuno, ok? Porque é muita revelação, né? E aí nós, então, vamos fazer a leitura dessa matéria para nós entendermos direito, né? Aquilo que quer dizer, diz assim, ó. A internet tem um novo mistério para desvendar. Há um grande indício de que o Steve Jobs pode ter sido o criador do Bitcoin. Como se não bastasse ter fundado a Apple e desenvolvido o iPhone, ele também pode ser o rosto por trás do nome Satoshi Nakamoto. Uau! Uau, eu fico maravilhado porque nós falamos disso faz quanto tempo? Faz 15 dias, sei lá. Quanto tempo que nós falamos? Um mês, sei lá, que nós falamos disso, né? Que fizemos essa live. O criador misterioso do Bitcoin, cujo a identidade nunca foi revelada. O motivo, Andy Baio, um especialista em tecnologia, revelou que descobriu sem querer um documento de 2008 que detalha o lançamento da criptomoeda que estava escondido no seu Mac. Olha isso, gente. Ele tentava escanear um documento com um scanner sem fios quando apareceu um dispositivo chamado Virtual Scanner na sua tela. Ao clicar no suposto scanner, mostrava uma foto como opção padrão. No entanto, ao alterar para documento, aparece o relatório do lançamento do Bitcoin em 2008, indicando Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Uau! Uau! E uau! Por que isso é incrível, gente? E possivelmente isso pode ser muito real, tá? Olha esse finalzinho aqui, ó. Jobs é o Nakamoto? Olha isso aqui. Entre os milhões e milhões de teorias de internautas, uma delas é de que Steve Jobs pode ser o anônimo Satoshi Nakamoto. Coincidentemente, o Jobs, ele faleceu no dia 5 de outubro de 2011, bem perto da época que o inventor do Bitcoin deixou de participar do fórum online sob codinome Satoshi, né? No caso, Nakamoto. Um mistério a ser revelado. E o incrível por quê? Porque isso está muito fresco na nossa mente, porque esse foi um dos temas que nós discutimos mais e mais vezes naquela época. Lembra que nós falamos que ele chegou uma época que ele parou de participar dos fóruns que tinha a respeito de Bitcoin. E as datas coincidem justamente com a morte do Steve Jobs, gente. Uau! Uau! E uau, eu só tenho a dizer isso, ok? Quero agradecer Marcelão, 15 meses de escatologia na veia. Obrigado, Marcelão. Em nome de Jesus, por contribuir com o canal e fazer que nós estejamos aqui mais vezes, membro do canal. Lembrando que o primeiro comentário fixado aqui, gente, ó, onde vocês verem aqui embaixo, esse é o nosso opção de seja membro do canal. Você paga uma taxinha mensal mínima, ok? E você se torna membro do canal aqui, Escatologia na Veia, e nos apoia, ok? Também está aí para contribuições também o nosso Pix aqui embaixo. Coloca aí agora para vocês aí os QR Codes que aparecem aqui na tela também para contribuições. Cada sementinha de vocês nos ajuda poderosamente. Então, contribua. Vamos fazer isso crescer para que nós estejamos aqui mais e mais vezes, ok? Bom, então isso aqui é incrível porque isso aqui abre alguns parâmetros, porque de fato agora a coisa vai ficando... Percebe? Quanto mais acontece algo, isso muda completamente o escopo profético. Porque vamos colocar aqui, tá? Isso não é mais teoria da conspiração, tá, gente? Porque, um exemplo, apesar da Bíblia, quando ela cita a respeito do fruto, né, a qual Adão, ele acaba comendo, que Deus diz pra ele não comer, Eva ouve a serpente e acaba comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal e acaba dando pro seu marido. E Deus agora nos faz estarmos no estado que nos encontramos hoje, que a humanidade se encontra por conta da desobediência de Adão, né? E apesar do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, não se sabe como é esse fruto, ou que fruto é esse, de fato, mas aquilo que for sempre efetuado como uma tipologia, a maioria daquilo que fazem, ou em ficções, ou quando tentam dar explicações simbólicas, eles apontam para uma maçã, que não tem nada a ver, ok? Mas eles apontam para uma maçã, e justamente o símbolo da Apple, querendo ou não, você que tem um iPhone aí, esse símbolo que tem aí no seu iPhone, que tem uma maçã com uma mordida, aquilo é a representação da mordida da Eva no fruto do conhecimento do bem e do mal. Vocês sabiam disso ou não?
Acho que todos vocês já sabem disso, né? Não precisa falar dessas coisas, né? Amém ou não amém? Vocês sabiam disso? Quem não sabia, coloca eu não sabia. Ou quem sabia, coloca o joinha aí, eu disse que sabia, vai. Vamos lá? Essa maçãzinha que você vê aí no seu iPhone, no seu iPad, né? Que tem uma mordida nela, que tá faltando um pedaço. Essa mordida é a representação da mordida da Eva. Da queda do homem, tá? Pra quem não sabe, é justamente isso. E por coincidência, nós temos agora também o Steve Jobs sendo comparado com aquela moeda que todo mundo estava colocando no sentido de colocar a salvação das suas economias no Bitcoin, né? E justamente agora nós temos como criador da Apple, né, que anteriormente tinha algumas teorias de conspiração a respeito dele, justamente por essa circunstância da marca. É uma das marcas mais famosas, né, que existe no mundo, é a Apple, né, que é a representação daquela maçã, com a mordida de Eva, né, praticamente, ou seja, o sentido do pecado é aquela maçã, ok? Mais ou menos isso. Essa é a propaganda da Apple, né, sempre foi, ok? Dentro desse sentido, nós vemos que agora, beleza, Steve Jobs, agora, não está mais entre nós, creio eu, né? Porque até então ele morreu, a menos que volte. Imagina, já parou para imaginar o Steve Jobs voltando como uma inteligência artificial? Já parou para pensar nisso? Imagina isso. Ele voltando como uma inteligência artificial. Teorias da conspiração, da escatologia na veia. Mas vamos lá, enfim, falando de coisa séria. Como nós agora entendemos que possivelmente possa ser que de fato o Steve Jobs é o criador do Bitcoin, agora, ou seja, isso foi passado para a mão de alguém ligado ao Steve Jobs, que é dono de uma das maiores marcas do mundo, que fica justamente nas mesmas localidades que nós vimos lá, onde teve toda aquela parte da quebra dos bancos, né? Toda aquela do Silicon Valley, né? Do Vale do Silício, né? Ou seja, percebeu como tá tudo interligado? Vocês estão comigo ou não, gente? Que foi aquilo que nós dissemos lá naquela live lá atrás. Eu falei pra vocês, gente, eles sempre ocasionam caos porque eles já têm a solução. E quem não me garante que eles estão fazendo propositalmente, quebrando os bancos do Vale do Silício para direcionar as pessoas para o blockchain e para o Bitcoin? Vocês estão comigo? É tão óbvio. Precisa ser um expert para entender essas coisas em economia. Ok? E agora nós temos alguém ligado ao Vale do Silício que possivelmente foi o criador do Bitcoin. A única coisa que eu tenho a dizer é bingo, mais uma vez, escatologia na veia. Uau, uau e uau. Escatologia na veia. Pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, assiste aquela live lá que você vai entender. Pra quem perdeu aquela live, pra quem não assistiu a live que nós fizemos a respeito do Bitcoin, né? Foi uma live incrível, gente, aquilo ali. E de fato, tem se comprovado, Deus é perfeito. Ele sempre nos antecipa os acontecimentos. Uau, uau e uau. A Paula colocou aí, ó. O meu esposo começou a mexer com esse negócio de Bitcoin e endoideceu. Olha isso. Então vocês estão conseguindo compreender que, na verdade, o patamar dos 3 pilares do anticristo, que o anticristo vai utilizar, uma única moeda, um único governo e uma única religião. Dentro desses pilares, eles têm que mundialmente ser desestabilizados. Aquilo que hoje tem como estatura para se manter firme, mas que compõe o governo do anticristo, tem que ser desestabilizado para que tudo venha a ser direcionado para a solução que é o próprio anticristo. Ok? Por isso que eu sempre afirmo a vocês, não adianta. Igual tem pessoas, por exemplo, hoje compartilharam um vídeo comigo lá, de um cara fazendo lá alguns alimentos para você sobreviver ao apocalipse. E ele fazendo alguns lanches, né? Umas bolinhas de semente, alguns lanches e algumas coisas assim. E cá pra nós, você tem que estar lá preocupado em sobreviver ao apocalipse, gente. Cá pra nós. Se o apocalipse chegar, eu quero é morrer mesmo. Uai, pra estar com Jesus. Hã? Você tá conseguindo entender? Tipo assim, então cuidado com essas coisas, tá?
Nós que cremos na ressurreição dos mortos, que somos pré-tribulacionistas, que cremos que a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, entenda, nós não tememos a morte não tem poder sobre nós. A intenção do diabo é justamente fazer isso, que nós tenhamos medo disso. Só que você tem que entender que você já é eterno. E que Deus tem o controle de todas as coisas. Ou seja, não importa o que aconteça, os pilares, eles têm que se desestabilizar para que a estrutura do sistema esteja montada para o anticristo vir. Por isso que, de fato, aquilo que eu sempre disse para vocês, nós centralizamos o Apocalipse, a profecia de uma forma centrada, sem aquela loucura. Nós continuamos confiando no Senhor, em tudo que o Senhor tem nos instruído, tudo que nós temos construído através da escatologia, de uma forma centrada, sem desespero. Vamos continuar vivendo a nossa vida, mas sempre esperando Jesus voltar hoje. Consegue entender? Você vai continuar sonhando, vai continuar tendo seus planos, trabalhando, cuidando dos filhos, fazendo faculdade. Você vai continuar vivendo a sua vida, mas sempre com a convicção, Jesus pode voltar hoje, a partir de agora. Consegue entender? Sempre preparado para a vinda dele. Aleluia. Que é isso que a Bíblia revela. Que as pessoas estarão vivendo uma vida normalmente. Estarão casando, se dando sem casamento, comprando, vendendo. Vivendo uma vida normal. De repente, do nada, o arrebatamento acontece e começa a destruição uma atrás da outra e a grande tribulação começa. Ok? Vocês estão comigo ou não? Aleluia. Foi a Vera que mandou? A Vera que mandou aí, ela tá falando lá. Estão comigo nessa noite? Vamos lá. Vamos para mais uma matéria. Ou seja, Satoshi Nakamoto pode ser o Steve Jobs. A única coisa que eu tenho que dizer é uau, uau e uau. Tá ligado ao Vale do Silício. Ok? Como nós havíamos dito, né? Quero agradecer, Theo. O Theo tá aí 13 meses, escatologia na veia, Theo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O Theo colocou aí, amém. Tô esperando ele, pastor. Glória a Deus, exatamente. Todos nós devíamos ansiar a vinda de Cristo, apressar a vinda dele, espalhando o evangelho, o verdadeiro evangelho para o máximo de pessoas possíveis. Nós apressamos a vinda de Cristo dessa forma, ok? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Geralda colocou aí, ó. Falar do Apocalipse vindo de você é leve e me dá segurança. Glória a Deus. Aleluia. E na verdade sempre foi assim, tá? Não é porque sou eu, gente. Entenda uma coisa. O livro do Apocalipse, ele começa com uma bem-aventurança, tá? Ele já começa. Jesus aparecendo para João, glorificado. João vendo ele com os pés polidos como bronze. Quando João vê, ele cai de cara no chão, de tanta unção que ele estava sentindo ali. Ele se prostra. A única coisa que você sente vontade quando vê Jesus glorificado é de se ajoelhar. João se ajoelha e então ele diz: bem-aventurado aqueles que leem e que guardam as profecias descritas neste livro, porque o tempo de se cumprir está breve. Ou seja, desde quando João recebeu a revelação do Apocalipse, Jesus chama de quem conhece, é um bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que entende as profecias, ok? Ou seja, já começa com uma bem-aventurança. Por isso que Jesus ele nos diz, o fardo que eu dou para vocês é um fardo leve, suave, ok? Ou seja, até mesmo no conhecimento bíblico, escatológico, é um fardo leve. Nós conhecemos Apocalipse, falamos do fim do mundo de uma forma leve, tranquila, com discernimento, com revelação, de uma forma como nunca vimos antes. Só tenho a dizer, uau, uau e uau.